Olá, amigo, irmão, amiga, irmã. Que a família seja abençoada. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe as famílias e a minha também. Neste domingo, é o último domingo deste ano de 2023. E dentro do tempo do Natal, neste período tão bonito, tão rico em amor e misericórdia, a Igreja celebra uma família santa como modelo para toda a família. A Sagrada Família de Nazaré, formada por Jesus, Maria e José. E ao celebrar a Sagrada Família, nós pensamos também nas nossas famílias e pedimos a graça para que nossas famílias sejam famílias sagradas, ou seja, dedicadas a Deus, voltadas ao amor, famílias que crescem em dignidade, humanidade e santidade. Deus ajude as nossas famílias. E então nós olhamos para a liturgia deste domingo e entendemos que Deus se fez família e como isto é bonito. Deus não está isolado, Ele está em comunhão profunda e a Santíssima Trindade é o modelo desta comunhão, é o exemplo desta comunhão. Mas Deus também se fez família humana. Jesus nasceu numa família, a família de José e Maria. Então Deus se fez família, três pessoas constituindo uma família. E pedimos então a graça de Deus nos ajudar para que nós também sejamos uma boa família. E aí nós temos a liturgia da palavra que nos ajuda na reflexão, na oração e no caminho para a humanização e santificação de nossas vidas. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, e nos põe em contato com o quarto mandamento da lei de Deus, que fala do honrar o pai, a mãe, e traz promessas. Quem honra o pai, ele tem vida longa. Quem honra o pai recebe o perdão dos pecados. E quem respeita a mãe também vai recebendo bênçãos e graças. Ela é o consolo. Quem faz isso, o bom filho que respeita os pais, é o consolo da família, é o consolo da mãe. E valorizar a família, os pais na velhice, dar-lhes o amparo. Diz ainda a leitura do Eclesiástico que o respeito à mãe leva a fazer tesouros no céu, a juntar tesouros no céu. E recordando de uma palavra de Jesus que diz que é preciso ajuntar esses tesouros no céu, não na terra, onde a traça corrói, mas os tesouros que se tornam eternos e que nos põem nesta grande graça da comunhão com o Senhor. A caridade ao Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os pecados. Todos nós sabemos, somos pecadores, somos frágeis, necessitamos muito da misericórdia de Deus. Por isso nós adoramos o Senhor, nós ouvimos a Sua palavra, escutamos os bons conselhos. E a leitura de hoje nos apresenta um meio, um instrumento muito importante para reparar os nossos pecados.
aqueles buracos, aqueles estragos que os pecados causam em nossas vidas precisam ser reparados. E a caridade ao Pai é uma dessas formas indicadas pela palavra de Deus neste domingo, para que a caridade ao Pai não será esquecida, assim diz a leitura, e servirá para reparar os pecados. Então nós percebemos tudo isso acontecendo no ambiente familiar, no ambiente de comunhão, e a família então se torna um lugar especial, um lugar sagrado, um santuário de misericórdia, da misericórdia. É preciso que na família exista o perdão. O perdão restaura, o perdão renova, o perdão traz a alegria, a misericórdia. Família precisa de mais misericórdia. Quando não existe o perdão, tudo vai gerando desunião e as coisas não caminham bem. É duro, é triste perceber que há ausência de perdão, quando há ausência de perdão é em uma família. Às vezes irmãos que não se perdoam, que não acolhem, que não são capazes de estender a mão e dar o perdão a outras pessoas. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, nós ouvimos um chamado também para a misericórdia. Revesti-vos de misericórdia, bondade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. A necessidade do perdão, perdão na família, é revestir-se de misericórdia. Diz o apóstolo que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Então, a segunda leitura também, para criar este homem novo, recriar este homem novo, esse ser novo, nos chama para a misericórdia, para a mansidão, para a bondade, para a paciência, elementos tão necessários e importantes na vida da família. Então vale perguntar, como está o nosso coração disposto a perdoar as pessoas, aos problemas, às situações que já existiram entre nós? Buscar a unidade, ainda é tempo. Estamos no tempo do Natal, ainda é tempo de renovar, até mesmo porque estamos também no ano, no final de um ano, vai se abrir um ano novo e não vamos ficar carregando este peso dentro de nós, vamos nos renovar pela misericórdia do Senhor. No Evangelho, nós encontramos uma página belíssima, que aquela família santa, aquela família sagrada, ela vai ao templo. O templo é o lugar de Deus, é o lugar do encontro com Deus. Ela vai oferecer o sacrifício, conforme prescrevia a lei. Então, a família pobre de Nazaré leva um par de rolas e 2 pombinhos para serem oferecidos no templo. E ali eles encontram 2 pessoas, Simeão e Ana de Fanuel. Um homem justo, assim vai descrevendo as características deste homem, já idoso, que toma o menino nos braços. Este homem era justo, era piedoso. Ele tinha esperança, que esperava a consolação do povo de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Por isso, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo e ali ele tem esta graça tão grande de poder tomar o menino Jesus nos braços. Ele se sente feliz. Ele faz aquela oração dirigida ao Pai: agora podes deixar o teu servo partir. Podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. É o final de uma vida
que ele contempla, vê o que viveu, e aquele encontro com o Senhor lhe deu esperança. Por isso ele diz ao Pai que pode partir, agora ele pode partir em paz. Uma vida que termina bem, uma vida que é bem vivida, uma vida que cumpriu a sua missão. Eu me recordo sempre de meu pai que estava internado e veio falecer no dia seguinte, mas de uma palavra que ele diz na véspera de sua morte. Ele diz: Estou em paz. Mal sabia que 12 horas depois ele estava partindo para os braços do Pai. Estou em paz. Como Simeão também, chegamos ao final deste ano. Como está o nosso coração? Está em paz? E aqui vale então a pergunta que normalmente fazemos: o que nós fizemos neste ano? O que fizemos de bom? O que fizemos que não foi bom? E aí, neste exame de consciência, também a pergunta: o que eu posso fazer para reparar os meus erros? O que nós podemos fazer para praticar como um ato de reparação pelas nossas falhas? E depois as nossas esperanças. Como estão as nossas esperanças? Simeão, ao tomar o menino nos braços, ele louva, ele bendiz a Deus, mas também faz uma profecia, referindo-se a Maria, mãe de Jesus. Diz que uma espada de dor traspassará o seu coração. Maria esteve aos pés da cruz, viveu a paixão de Cristo aos pés da cruz. Não estava crucificada, mas seu filho ali estava, era carne da sua carne. Ela o gerou, ela deu à luz, ela acompanhou a sua vida. Então ela estava aos pés da cruz. Simeão está levando Maria naquele momento para este altar do Calvário, onde a salvação acontece. Maria é conhecida como a primeira mártir, e a igreja a tem como rainha dos mártires. Rainha dos mártires, porque ela não vive o martírio do sangue, mas vive aí o martírio do sofrimento, estando ao lado, junto da cruz do seu filho, que é o grande mártir que traz a salvação para a humanidade. Mas lá no templo estava também uma outra figura que chama muita atenção, que era uma mulher idosa, que ela não saía do templo, que ela estava sempre ali no templo, e ela chegou e, contemplando aquela cena tão maravilhosa, ela começou a louvar a Deus. O Evangelho ainda também termina dizendo da forma que o menino crescia. O mistério do crescimento desse menino, filho de Deus, crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui está um belo projeto de vida. Normalmente, nós, no início do ano, elaboramos um projeto de vida. O que nós queremos daqui para frente? Crescer. Isso significa não parar. Não parar no conhecimento, não parar na vida de fé, não parar nas obras da caridade, não parar de deixar de amar, não ficar parado, mas crescer. Então o menino crescia, tornava-se forte. Vamos querer permanecer fracos? É verdade que, humanamente falando, não vamos ser plenamente fortes, mas nós podemos nos fortalecer. Tornava-se forte, cheio de sabedoria. É preciso que cresçamos na sabedoria, que cresçamos no amor. Tornava-se forte, crescia, cheio de sabedoria e, principalmente, a graça de Deus estava com ele. Não é este, meu irmão, minha irmã, um bom projeto de vida? Crescer, tornar-se forte, ir tornando-se cheio de sabedoria
e procurar sentir e perceber e viver a graça de Deus que está conosco. Alguém pode perguntar, mas não tem a graça de Deus conosco? Olha, foi batizado? A graça de Deus aí está. Participa dos sacramentos da igreja? A graça de Deus aí está. Vive momento de oração? A graça de Deus aí está. Como na primeira leitura, respeita o pai e a mãe, a graça de Deus aí está. Então, a graça de Deus estava com ele. Mas esta família santa, conhecida como Sagrada Família de Nazaré, nós olhamos para Nazaré como um lugar existencial, mas também um lugar teológico. Viveram por muito tempo ali em Nazaré. Então, Nazaré se torna um lugar da base, um lugar de humanização, um lugar onde vive grandes experiências. Todos nós precisamos de Nazaré. Todos nós precisamos deste lugar, porque de fato Nazaré é a casa familiar. Foi para Jesus uma parábola trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. José é o artesão, aquele que ensinou Jesus a trabalhar, que transmitiu seu ofício. É o símbolo do Pai. Maria era uma presença inspiradora que mantinha viva a chama do amor e da criatividade. Ela era o ícone do Espírito. E Jesus era o aprendiz, o menino Deus que ali estava e aprendendo junto com aquela família. Então nós precisamos de uma Nazaré na nossa vida, onde nós vivemos as nossas experiências humanas, o nosso trabalho, o nosso fortalecimento para crescer em idade, na graça, no tornar-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estando conosco para que possamos cumprir a missão que Deus nos pede. E aí foi, então, Nazaré, a família de Nazaré, uma escola constante, cotidiana, em que Jesus foi aprendendo esses mistérios da vida humana, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. É uma constante, então, na família, na vida e na família de Jesus. Nazaré é um sinal da manifestação de Deus em todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos num tempo tão corrido, com tantas coisas acontecendo, estamos num ritmo acelerado da sociedade. Buscamos e praticamos o culto da novidade, queremos sempre coisas novas, o que existe de novo, também aquilo que é passageiro, superficial. O consumismo nos mantém muito distantes deste ambiente familiar de Nazaré. Essa coisa da perda de valores, estamos ficando distantes de Nazaré. O texto do Evangelho de hoje, o texto de Lucas, neste domingo, nos revela que junto às crianças protagonistas do tempo do Natal estão os idosos. E aí nós percebemos Simeão e Ana, que estavam no templo. O acontecimento da apresentação de Jesus no templo nos situa diante do encontro das gerações, as crianças e os anciãos, as duas pontas, o início e o fim, quase o fim. Crianças e idosos constroem o futuro dos povos. As crianças, porque levarão a história para frente. Criança é um projeto. Assassinar criança, matar criança, é matar o futuro. Celebramos esses dias o martírio dos inocentes, os santos inocentes, aqueles que morreram por ação de Herodes para que pudesse eliminar o menino Jesus, assim aquelas crianças foram
assassinadas. Matar crianças é matar o futuro. Os anciãos também porque transmitem a experiência e a sabedoria de suas vidas. A sabedoria tem cabelos brancos. Os anciãos nos ensinam muito isto. Muitas coisas podemos com eles aprender. É interessante que o evangelista Lucas indica os dois anciãos do povo de que eles tinham passado a vida inteira esperando e com os olhos abertos para descobrir o indício de que se aproximava a libertação dos povos. Esses dois idosos, Simeão, que significa o Senhor escutou, e Ana, o nome Ana significa presente. Eles representam tantas pessoas de fé simples que em todos os povos e todos os tempos vivem com sua confiança centrada em Deus. Confiança em Deus. Está centrado. No Senhor eu confio. No Senhor eu coloco toda a minha esperança. Simeão e Ana pertencem aos ambientes mais sadios de Israel. São conhecidos como o grupo dos pobres de Javé. São pessoas que não têm nada a não ser Deus. Não tem nada, só a fé em Deus. Pode nos faltar tudo, mas tendo a fé em Deus, com certeza uma luz se acende na nossa vida. Então, nesse corre-corre da vida, nós pertencemos a uma sociedade atravessada pelo imediatismo, pela pressa, com enorme dificuldade para respeitar os processos de longa duração. Somos vítimas de uma rapidez das redes sociais. Navegamos na internet, encontramos respostas prontas imediatamente. Usamos meios de transportes cada vez mais rápido. O micro-ondas resolve muita coisa, cozinhamos aí nele, consumimos coisas, alimentos instantâneos. Vivemos uma quantidade de experiências rápidas, amontoadas, sem possibilidade de avaliação, e vamos perdendo pouco a pouco o sentido da história pessoal e comunitária. Por isso, ao celebrar a Sagrada Família, nos situamos, Nos situamos dentro da nossa família, que a gente pede a graça e devemos nos esforçar para que nossa família seja sagrada. Valorizar os pais, os irmãos, os pais prestar atenção a como estão os filhos, como os filhos estão sendo gerados. Filhos hoje estão sendo substituídos muitas vezes por cães. Não é proibido ter cães. Eu tenho na minha casa para me proteger, ajudar a proteger, dar mais segurança, outros até mesmo para divertir. Mas é estranho que às vezes há alguém que chama o cão de filho ou de pai. Não é estranho isto? É estranho que muitas vezes se fala isso. E já ouvi também muito pai chamando o filho de pai. O pai, o pai. O pai precisa ser referência na família. Precisa ser referência. Referência de uma autoridade não autoritária, mas de uma autoridade que ajuda a crescer. Na família, já vou terminando, é importante que exista então o que aparece nesta liturgia da palavra: perdão, que exista a esperança, que exista a santidade e que exista então também um projeto. Por isso, no final do ano, neste dia em que celebramos a Sagrada Família, vale perguntar: como vivi este ano? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha família? O que aconteceu na sociedade? É uma retrospectiva. Pensar, e a igreja hoje está usando muito
a partir do sínodo, da primeira etapa do sínodo realizado, uma conversa no Espírito. Escutar o que o Espírito diz a nós, como vivi. O que o Espírito está dizendo? Você viveu desta forma. Você viveu desta forma. Depois, como reparar os erros. Muitos erros certamente aconteceram, muitas coisas certamente aconteceram. Como reparar esses erros? O que posso fazer para renovar, para reparar esses erros e, ao mesmo tempo, não deixar de desejar? Desejos faz parte da vida. Desejos bons. O que eu desejo? Quais são os meus projetos para este próximo ano que se inicia? Amigo irmão, amiga irmã, desejo que todos tenham um abençoado, feliz ano novo, na graça, na paz, na alegria, na esperança. E assim, aquele projeto, aquilo que acontecia com Jesus, ele crescia, ele tornava-se forte, ele enchia-se da sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Que a gente possa ter então um projeto na escuta do Espírito elaborado para que nós possamos viver bem e crescer neste ano que vai iniciar. A paz de Deus permaneça com cada um. Deus os abençoe e tenham todos um feliz e abençoado Ano Novo. Amém.